Bem-vindos a mais um Caras Fashion. O tema de hoje é jornalismo e influência digital na moda. É possível ser jornalista e influenciadora digital e comunicar a sua própria narrativa? A nossa convidada de hoje é Luanda Vieira, que faz isso com maestria. Fica ligadíssimo no papo com ela. Bom, a minha convidada de hoje, Luanda Vieira, que é jornalista, influenciadora digital e que eu queria muito que viesse aqui. Então é um prazer imenso ter você aqui com a gente, Luanda. O prazer é todo meu. Muito feliz com esse convite. Tenho certeza que vai ser uma conversa prazerosa. Você sabe que a gente se acompanha, eu acompanho muito a Luanda nas redes sociais. E aqui antes no backstage a gente ficou conversando e batendo um papo, porque às vezes, né, Luanda, a gente tá nas redes sociais, mas é completamente diferente o tete a tete, né? Não, é outra coisa. Outra energia, né? A nossa conversa foi muito pra esse lado, assim, né? Isso. Existe a Luanda, a Paula, que tá ali nas redes, mas existe ainda a profissional que tá fora, Sim. no offline, fazendo outras coisas, enfim, é muita coisa. A nossa conversa do backstage já poderia ter sido... Já podia estar gravada, gente. Aqui. É o tipo da coisa que a gente podia fazer. Coloca a câmera aqui e vamos embora. Mas vamos começar do começo. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua formação. Porque até ela me falou, Paula, eu era bailarina. Eu quase caí pra trás. Assim. Eu falei, como assim, Luanda? Me conta um pouquinho dessa tua migração, né? Tá. Pro jornalismo, que é a tua profissão, né? A tua base aí de profissão. Eu acho importante falar que eu era bailarina, porque no fim das contas foi onde tudo começou, de fato. Eu fazia balé desde pequena, aquela coisa, coloca a filha no balé e tal, e eu me apaixonei. Eu não sabia que ser bailarina profissional era uma possibilidade. E conforme eu fui crescendo, eu entendi que sim. Paralelo a isso, eu sempre quis ser jornalista, porque eu sempre gostei muito de escrever. E aí, quando eu olhava para o mercado, eu falava, o que eu vou fazer com essa escrita? Eu vou ser jornalista, sabe? Não necessariamente eu me identificava com a profissão, mas eu me identificava com a coisa de contar histórias, sabe? Assim. E junto a tudo isso, eu sempre gostei muito de moda. Então, jornalismo de moda era o meu objetivo maior, assim. No meio do caminho, me apaixonei pelo balé. Com 18 anos, aquele momento de prestar o vestibular e tal, eu falei para os meus pais, eu não vou prestar o vestibular agora, eu preciso ser bailarina. Porque a vida da bailarina útil, assim, dançando nos palcos, ela é muito curta, porque o corpo não aguenta e tal. Então, se é para viver isso, você precisa viver logo. Muito cedo, né? E aí, eu fui para Nova York, para uma escola no Harlem, que é uma escola… quando ela foi fundada, era uma escola só para negros, o que era muito legal, porque… Enfim, o bailarino surgiu na Europa, o balé surgiu na Europa, o biotipo é outro biotipo, não é o da mulher brasileira, não é o da mulher negra. Então, quando eu achei essa escola, eu falei, perfeito, porque ali só depende da minha técnica. Não vão olhar e falar, ai, nossa, mas tem a coxa assim, a coxa assado. Óbvio, você tinha que seguir um padrão ali, um rigor, mas era diferente. Então, fui para lá, fiquei apaixonada. Eu passei, nesse primeiro momento, eu fui para um curso de verão de 45 dias e morando no Harlem. Fala sobre isso. E aí, morar no Harlem foi muito especial em relação à moda. Porque eu sempre gostei do street style. E quando a gente fala de street style, tem muito do Harlem ali, anos 80, a junção com hip hop e tal. Então eu via aquilo todos os dias. Para mim era um deleite acompanhar aquelas pessoas andando na rua, cada um com seu estilo, mas você via uma ligação entre todos esses estilos e tal. Então, enquanto eu vivia o meu sonho do balé, eu tava Você já estava fazendo a formação em moda. Exato, eu tava a observação e o olhar. A Luanda que queria trabalhar com moda, sabe? Aí, enfim, machuquei o joelho. Depois, estando em Nova York, fiz audições para trabalhar de fato. Passei no Alvin Ailey, que é uma outra companhia gigante nos Estados Unidos. Mas machuquei o joelho, tive que voltar para o Brasil para operar e decidi que já vivi meu sonho. Vou viver
o que eu achava que era sonho, na verdade. Vou viver o que eu quero viver, de fato, que é ser jornalista. Então, faço jornalismo, começo trabalhando no Jornal Metro, que é um jornal, aqueles gratuitos. Sim, são distribuídos, né? De ele é espanhol ali. Tal, e tem aqui no Brasil. E na editoria de cidades, Hard News, que não tem nada a ver comigo, nunca teve. Pra quem gosta de moda, de beleza, de estética. Não faz muito sentido. Mas eu sempre tive uma coisa comigo, eu não sei, que eu sempre entendi que talvez a gente não comece de onde a gente gostaria de estar, de fato, né? Porque hoje em dia, com as redes sociais e tudo mais, eu sinto essa nova geração. Se for pra começar onde eu não quero, nem vou e tal. E eu um imediatismo. Tem que ser, tem que dar certo e tal. A gente quer que dê certo, de fato, mas eu sempre, por algum motivo, não sei, meus pais talvez, sempre tive essa ideia de que tudo que eu fizer vai ajudar na Luanda de hoje, sabe? Minha trajetória inteira eu uso toda hoje, assim. Tudo que você viveu. Exato. Então, eu comecei estagiando lá, não fui contratada, não queria ser também, mas é muito complicado você terminar a faculdade sem um emprego, né? Então, eu falava, putz, e agora? E logo em seguida eu fui chamada para um freela na Editora Globo, na comunicação corporativa. Que também não era o que eu queria. Era uma área assim que eu não suportava. Mas que no fim das contas, quando eu cheguei ali, eu falei, essa é minha porta de entrada. Porque eu quero trabalhar numa revista de moda, numa revista feminina. Eu tô no lugar certo, eu só preciso saber qual é a porta que eu vou abrir, mas eu vou fazer minha trajetória aqui. E no fim das contas foi isso, assim. Eu acabei sendo contratada na comunicação corporativa. Com o tempo eu comecei a gostar do trabalho que eu estava fazendo, até deixei de lado esse sonho de querer trabalhar com moda, porque teoricamente eu trabalhava ali, porque eu usava a revista interna que a gente tinha para fazer pautas relacionadas a comportamento, a moda e tal. Então, eu usava aquilo a meu favor e eu tinha muito acesso às redações. E só de você estar numa editora com esse know-how, né, em moda, em beleza, você também vai absorvendo, né, Luanda? É meio que uma coisa que você vai vendo as coisas acontecerem. Eu acho que tem um porquê, né, de você ter visto isso como uma possibilidade. Total, e eu cuidava do Prêmio Editora Globo de Jornalismo. Então eu tinha muito acesso aos diretores de redação, aos editores, a gente conversava muito, eu entrevistava eles o tempo inteiro, o que para mim também era uma escola, porque você entrevistar jornalista num começo de carreira não é fácil. Você tá ali com uma Daniela Falcão. Dani Falcão era a diretora da Vogue nessa época, né, antes de virar CEO. Então você fala, nossa, eu preciso fazer o meu melhor aqui, sabe? Nessa de fazer o melhor, elas também me davam muitos toques, assim, porque elas viam a minha vontade de ser jornalista, sua paixão, né? E tudo mais. Até que eu sou mandada embora num corte na Editora Globo, e que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu já estava insatisfeita, porque por mais que a gente vá seguindo as oportunidades que vão surgindo, o que se apresenta na vida pra gente, a gente quer conquistar os objetivos. Então eu já estava um pouco desanimada, assim, já tinha 5 anos que eu estava ali, e eu estava, putz, mas e a minha vontade de fato, em que momento ela vem, né? Então ter sido mandada embora pra mim foi perfeito, porque eu provavelmente não ia ter coragem naquela época, Luanda, de 10 anos atrás, não teria essa coragem de pedir demissão para procurar outra coisa, porque no fim das contas era outra área. Embora dentro da comunicação, eu trabalhar na comunicação corporativa não necessariamente me torna capaz ali de trabalhar na revista, né? Então eu sou mandada embora. E passam 2 meses, óbvio, vou lá na Condé Nast, porque assim, a Editora Globo tem parte da Condé Nast, que é a editora que publica Vogue e Glamour, né, que eram as revistas que eu queria trabalhar. Beleza. Então, quando eu sou mandada embora da Editora Globo, eu vou na Condé Nast e converso com todo mundo. Então, falo com a Dani Falcão, a Silvia Hopgart na época, todas as diretoras. Eu vou lá e converso. Gente, fui mandada embora, foi muito bom, aprendi muito com vocês, tal. E vocês sabem,
o meu maior sonho, desejo é trabalhar em revista. Então, se vocês tiverem alguma coisa, pensem em mim. E eu nunca me esqueço que a Dani Falcão, quando eu fui falar com ela virou pra mim e falou assim: nossa, você tá indo embora, então acabou a comunicação? Foi o melhor elogio que eu poderia receber. Ter uma Daniela Falcão depositando esse peso nas minhas costas. Eu falei, bom, fiz um bom trabalho. Depois de 2 meses, eu entro na Glamour como freela fixo. Queria ser contratada. E aí foi tudo muito rápido, entre aspas. Porque essa rapidez também me rendeu um burnout lá na frente. Mas aí fui contratada depois de 6 meses como repórter. Depois de 6 meses eu fui promovida a editora de moda. Aí passo um tempo na Glamour, enfim. Entro no Comitê Global de Diversidade e Inclusão da Condenate, que foi o primeiro. Faz todo um caminho. A primeira turma, faço todo um caminho. E mudo para Vogue, saio da moda e vou para beleza. E depois de 1 ano, eu tenho o burnout aí definitivo e falo, eu preciso ir embora, sabe? Então, como eu tava te falando nos bastidores, assim, a minha trajetória ela é marcada por situações que acontecem, que me fazem sair, se movimentar de um outro ir para um outro lugar, mas completamente na hora certa, sabe? No momento que eu tô, de fato, querendo mudar o rumo da minha trajetória, de fato. E hoje estou aqui, sigo jornalista autônoma. Isso, então, vamos contextualizar. Então, hoje você faz o trabalho, né? Você tem o podcast, você tem as redes sociais, que você segue como influenciadora, mas você estava me falando que com outro enfoque. Gente, se vocês forem no perfil da Luanda, assim, tem vários vídeos que ela fala sobre moda de uma maneira completamente diferente, né? Que é o que a gente fala sempre aqui, que não é a roupa pela roupa, que não é a dica pela dica, que é uma coisa, traz conceitos, traz serviço, literalmente falando. E aí você tem o podcast, você tá como influenciadora, você faz trabalho de jornalista, obviamente. Você está escrevendo um livro. Estou escrevendo um livro. Que você já me deixou falar, que eu não sabia se ia poder falar ou não, que brevemente será publicado. E que, na verdade, nas redes sociais você tem um enfoque muito de comportamento, né, Luanda? Ou em relação à moda e à beleza, ou você fala muito de saúde mental, de carreira, quer dizer, ampliou muito a tua comunicação. Vamos pegar esse gancho de Daniela Falcão, que tem, gente, programa aqui, viu, no Caras Fashion. Daniela veio, conversou, maravilhosa. E você acha, então, que nesse momento você trabalha com comunicação como você gostaria, como você sonhou em todas essas vertentes? Como é que você se analisa nesse momento hoje? Com certeza. Eu estou há 4 anos, né, tentando achar esse modelo, porque o mercado muda muito rápido e a gente precisa ir mudando com ele, mas mudando também de acordo com o que a gente acredita, com o que a gente gosta de fazer, enfim. Então, eu sinto que nos 2 últimos anos eu consegui moldar, eu digo que o meu perfil é a minha própria revista. Então, ali eu trago todos esses assuntos que são os assuntos pertinentes, que eu cubro de fato. Que é saúde mental, é beleza, é bem-estar. E muitas vezes juntando tudo isso, como que a moda tá ali na saúde mental, o comportamento, enfim. Então, eu faço a minha própria revista hoje em dia, sabe? E fui abrindo frentes. Por exemplo, o livro, ele surgiu… esse convite da Companhia das Letras, ele veio através da minha newsletter. Eu tenho uma newsletter que chama Vamos Falar de Amor. Porque num período em que eu estava muito mais influenciadora do que jornalista, eu senti falta de escrever, eu senti falta de falar, não, eu sou jornalista, mas sou influenciadora também. Comecei a fazer essa newsletter para falar sobre autoconhecimento. Não é texto jornalístico, é um texto muito mais fluido e tal. E minha editora viu ali uma possibilidade. Ela falou, aqui tem um livro, dá um livro nisso. Então, é muito interessante como não fechar essas portas, sabe? Ter essas frentes, para mim, tem feito muito sentido, porque foi através de uma aposta minha, uma vontade que vai virar um livro que eu não tinha nem ideia. Eu não pensava em escrever um livro. Aconteceu. Então, hoje eu vou me dividindo nessas frentes ali, mas sempre jornalista. A base do meu conteúdo é uma base com apuração,
entender o que o meu público quer de fato, sabe? Porque também não adianta eu querer falar sobre uma coisa se eu não tenho esse público, enfim, e vice-versa, sabe? Então eu vou me adaptando ali nas redes. E você, como jornalista, como observadora desse mundo, né, de moda, beleza, comportamento, tudo que se relaciona, como que você consegue fazer uma análise hoje do como que é, ou como que está, ou qual é a fotografia? Porque eu sempre gosto de falar isso, a fotografia do momento, quando a gente fala de moda e beleza no Brasil. Como é que você sente? A gente vai agora comemorar 30 anos esse ano, 2025, de São Paulo Fashion Week. Sim. Então, eu sempre brinco que você é muito mais nova, obviamente, mas eu comecei com São Paulo Fashion Week, né? Então, era um embrião ali que começou. Então, é óbvio que eu tenho uma visão de São Paulo Fashion Week. Você viu a evolução. Então, eu queria o teu olhar, esse olhar mais contemporâneo, assim, mais fresco, do que você acha. Você acha que hoje a gente consegue colocar na passarela, por exemplo, novos criadores, novos estilistas? Existe esse caminho ou não, na tua percepção? Se eu fosse definir hoje, né, o que eu penso da moda, eu acho que a moda é muito plural. Ela é muito plural, como é o Brasil. Existe uma discussão muito latente, assim, sobre a moda brasileira, ela é caricata, mas tudo que a gente faz no Brasil é moda brasileira, sabe? E eu vejo o São Paulo Fashion Week nesse lugar que traz essa pluralidade do que é o Brasil. Tem para todos os gostos, tem para o meu estilo, tem para o seu, tem para quem gosta do bordado, que acaba levando para um lugar mais caricato, né? Mais artesanal. Que é o que a gente conhece como caricato, mas que é o Brasil, faz parte do Brasil, tudo faz parte do Brasil. Então, hoje eu vejo muitos caminhos acontecendo, mas uma potência muito grande na moda brasileira, sabe? Eu acho que a gente sempre ficou muito atrás da Europa em relação a se inspirar mesmo, tanto na moda quanto na política, em qualquer instância. E eu sinto que hoje a gente está caminhando para uma coisa mais autoral, de fato, olhando para dentro, que eu acho que é um caminho que a pandemia trouxe para todo mundo, assim, de olhar para dentro, de valorizar o nosso. O que é seu, né? O que é nosso, na verdade. O que a gente tem de relevante, o que a gente pode contar de história que seja nossa, enfim. Então eu vejo que hoje a fotografia é essa, uma moda plural acontecendo e muito potente. E aí, o que me preocupa é quando a gente olha para fora, assim, e a gente vê essa dança das cadeiras que está acontecendo nas direções criativas, todo dia. Eu não tô dando conta. Eu também no meu perfil lá. Eu não consigo mais, assim, eu vou esperar tudo se encaixar. E aí começa a falar. Eu começar a entender quem são as pessoas, o que elas podem fazer e tal. Mas me preocupa, por exemplo, ver uma maioria masculina ocupando esses lugares, sabe? Me preocupa porque eu sei que as pautas identitárias não estão sendo reflete no Brasil isso também, sabe? Então, a questão de corpos fora, eu tenho visto que voltou completamente para aquela magreza extrema e Acabei tudo de mais. Voltar de Paris, é isso mesmo. Então, e aí no Brasil eu sinto que essas pautas ainda são muito relevantes, mas me preocupa, vendo esse altos e baixos que a gente que acompanha a moda vê, me preocupa qual é o caminho que pode seguir. Mas, por enquanto, eu estou muito feliz com o que tem acontecido no Brasil em relação à diversidade e inclusão, em relação a gente adotar a nossa própria identidade, seja ela qual for. Legal. Então, acho que, nesse momento, estou muito feliz e orgulhosa com a nossa moda. E essa pluralidade que você está falando, que é do Brasil, né, e que é continental, a gente é quase que um país, um continente, vamos dizer assim. Você acha, já emendando com uma outra pergunta, a história das redes sociais, você acha que as redes sociais, elas ajudaram a mostrar esse Brasil mais profundo? Esse Brasil que não estava nas revistas ou que estava só com aquele padrão de beleza, daquele tipo de mulher, aquele corpo X, aquela maneira de se portar? Quer dizer, você acha que nesse sentido as redes sociais foram um ganho imenso? Eu tenho certeza que sim, porque a partir do momento que a gente tem acesso a uma plataforma que você pode viralizar,
Ou você pode viralizar entre os seus ali, né? Não precisa nem ser giga, nem mega. Toda pessoa é influenciador, no fim das contas, que você influencia quem tá ali com você. Então, a partir do momento que a gente entende que, putz, eu posso falar uma coisa que isso pode reverberar, eu tenho certeza que as redes sociais colaboraram muito para isso, inclusive pra gente conhecer outras coisas, né? Ter acesso, né? Ter acesso, exato, que era um limite aí geográfico que tá nas nossas mãos agora, sabe? Eu sempre digo que a gente pode ir em busca do conhecimento, você não precisa esperar que ele venha até você, e com as redes a gente tem esse acesso. Agora, na moda, eu não posso deixar de dizer sobre a importância do Nordeste, que é a plataforma. É da Nordeste agora. É da Nordeste. Isso. Da plataforma da Dani Falcão. Porque eu acho que essa virada que ela deu na carreira dela também tem muito a ver com que ela não olhava na época que ela estava na revista, e ela entendeu que precisava ser olhado. Precisa ser olhado. Então, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com a minha visibilidade e credibilidade? Então, eu vejo que na moda, a Nordeste se teve total influência nas marcas que entraram no São Paulo Fashion Week, nas movimentações que têm acontecido, sabe? Não, muito legal essa tua análise, né? Do poder, quando você coloca luz. Porque a ideia é essa, né? Exato. Colocar luz em alguma coisa e depois as instituições de moda, vamos dizer assim, que é o São Paulo Fashion Week no nosso caso, que é a nossa maior semana de moda do país, absorve, porque foi colocado, né? Agora, a Luanda, você me parece ser uma pessoa muito antenada, muito ligada, assim. Ela é muito calma, gente. Ela tem uma voz suave, ela tem um falar leve, delicado, mas é uma potência, assim. Onde você se inspira? Onde acontecem as suas inspirações? Seja onde você hoje chega num lugar e fala: gente, isso me inspirou. Isso foi algo que me fez mudar a minha visão. Não precisa ser semana de moda, não precisa ser nada específico, mas na escrita, é quando você escreve, é quando você lê, é quando, enfim, acho legal a gente entender, porque as coisas, elas acontecem não só onde a gente atua, mas elas acontecem em torno de nós o tempo inteiro. Completamente. Eu até comentei com você que eu tenho uma filha que tem uma banda. Vou fazer um comercial aqui, que chama Boca de Leoa, só de meninas. Elas são pessoas que me inspiram demais. Quando eu vejo a maneira como elas fazem, como elas cantam, como elas lidam com o corpo, como elas lidam com a imagem. Então, elas hoje, para mim, são um lugar de inspiração. Por incrível que pareça, né? E onde é que você bebe? Então, são muitos lugares, assim. Acho que o principal... a minha principal fonte de inspiração são as conversas. Porque a minha frente maior, onde eu brilho de fato, é na escrita. Então, tudo que a gente estava conversando no backstage vai virar um texto para mim, sabe? Porque eu gosto de prestar atenção o que as pessoas pensam, como elas agem, como a gente tem opiniões iguais ou diferentes sobre o mesmo assunto, enfim. Então, conversar com pessoas me inspira demais. Que legal. Inacreditável, pessoas me inspiram muito. E de uns 2 anos pra cá, eu tenho me encontrado muito no museu. Uau! O museu, assim, qualquer museu. Posso entrar em qualquer museu, qualquer lugar do mundo. É um lugar de muita inspiração para mim, porque é um momento que eu posso ir sozinha ou acompanhada, mas é um momento que eu vou absorver de uma forma, se você estiver comigo, você vai absorver de outra e tudo mais. E eu acho que tem muito a ver com uma dica que eu sempre dei, porque as pessoas me perguntam muito, meninas que estão na faculdade, o que eu preciso estudar para saber sobre moda? Eu falo, gente, estude sobre tudo, menos moda. Sim. Óbvio, você precisa saber de moda. Claro. Mas entenda o que está acontecendo no seu país, entenda sobre outras coisas, porque tá tudo ali na roupa, sabe? Tudo. Moda para mim é comportamento. Todo, então, política, comportamento. Você tem que entender. Eu estava agora em Amsterdã e a gente foi num museu e me chamou a atenção um quadro de um homem negro com uns trajes que, assim, se eu não tivesse lido a placa, eu acharia que ele era um rei, sabe? E aí na placa estava escrito que ele era o primeiro homem negro do século XV a ser retratado. Na Europa, assim, porque as pessoas negras não eram retratadas e tal, não tinham dinheiro, enfim. E
aí aquilo ficou na minha cabeça, né? E aí o Met Gala fala, esse ano é sobre dandismo e tal. E aí eu fui pesquisar mais, entender, quero fazer um conteúdo sobre isso. E me veio o quadro totalmente, porque eu vou contar rapidamente aqui que, na verdade, o dandismo ele surgiu na época da escravidão, quando esses escravos eram libertos, né, ou fugiam, enfim, seja qual era a configuração. Eles criaram uma estratégia de se vestir muito bem, se vestir como as pessoas brancas se vestiam, com alfaiataria e tal, para serem aceitos. Isso é uma coisa que acontece até hoje. A gente precisa estar sempre muito bem vestido para chegar nos lugares e tal. E antes mesmo deles saírem, existiam essas pessoas escravizadas dentro da própria Casa Grande que se vestiam muito bem, porque os donos, eles queriam mostrar para as pessoas que vinham que, nossa, eles eram tão chiques que os próprios escravizados se vestiam muito bem. E aí eu lembrei desse quadro na hora. Esse cara é um quadro que ninguém sabe o nome dele, ninguém tem informação nenhuma. Mas com certeza ele era uma pessoa escravizada que estava dentro e que eles vestiam ele muito bem, sabe? Então olha como a coisa vai vindo, sabe? E chega na moda, né? Chega no comportamento. Exatamente. Então o museu tem sido para mim minha maior fonte de inspiração e referência, porque às vezes eu não uso naquele momento, mas eu consigo acessar em outros momentos. Que legal. Muito legal, Luanda. Muito bom o papo. A gente tem que finalizar, né? Mas você vai voltar várias vezes. Com certeza. Pra contar do livro. Sim, ano que Quero vem, muito que você conte do livro. E aí a gente entra mais na história do título do livro que você já me falou. Mas enfim, mas eu queria te agradecer muito. Muito obrigada por ter separado aí um tempinho na tua agenda. Um prazer. Que você continue brilhando, assim. Obrigada. Como sempre. Obrigada. E alcançando novas possibilidades dentro desse nosso mundo de comunicação, que é muito legal. Para mim é um prazer estar aqui, principalmente falando com você, que sempre foi a minha referência para estar onde eu estou agora. Obrigada. Eu te agradeço. Obrigadão, Luanda. Prazer. Bom, esse foi mais um Caras Fashion. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho nos nossos próximos convidados e sigam a gente nas redes sociais.